Quando eu abro as famosas caixinhas de pergunta no Instagram, eu sempre recebo, quando o assunto é livre, digamos assim, a pergunta de que time europeu eu torço. Não é o Bohemians, da gloriosa Irlanda, porque eu simplesmente tenho a camisa dos gloriosos aqui, mas não é meu time, eu só gosto dela. Poderia ser, porém, mas eu seria meio triste, provavelmente. E também não é o Bayer Leverkusen, apesar dele ser o tema deste vídeo. Na verdade, não tenho time europeu. E eu me sinto às vezes até decepcionando o pessoal que me acompanha, porque principalmente o pessoal mais jovem gosta de futebol europeu. O futebol brasileiro, a gente precisa ser realista, não tem entregado há alguns anos muita coisa em termos de qualidade, ainda mais quando você passa a tarde de terça, quarta e agora até de quinta assistindo a uma Champions League, a uma Europa League por causa do Bayern, ou, sei lá, a Premier e o Espanhol, enfim, no final de semana. Aí você chega no final de semana à tarde, à noite, e tem jogos de baixo nível no brasileiro, nos estaduais, enfim. Então, eu não quero decepcionar ninguém, mas eu não tenho um time de futebol europeu. Talvez por isso eu tenha diminuído muito o meu ritmo de assistir futebol europeu nos últimos anos. Eu já fui o cara que acordava cedo para ver um monte de jogo, mas parei. Porém, quando uma boa história está sendo contada, e no futebol ela é contada constantemente, né? Ela não é contada num dia, tem todo um roteiro que pode culminar em algo grande, em algo ruim, enfim, mas para algo ser grande ou algo ser ruim no episódio final, no futebol, tem uma história que é contada. O Bayer Leverkusen me fez recuperar esse gosto por assistir futebol. O Bayer Leverkusen, claro, da temporada 2023-2024, já campeão alemão, e que há minutos antes de eu gravar, ganhou da Roma na partida de ida das semifinais da Europa League por 2-0 e fora de casa. Não teve gol nos acréscimos dessa vez, mas o futebol foi apresentado, é muito bonito. E esse vídeo é um pouco sobre isso, porque se você está perdendo gosto por futebol, não futebol total, assim, mas em algum nicho específico, no meu caso europeu, ou até perdendo o gosto de sair um pouco do Brasil, que é o meu meio de trabalho, que é cobrir o Santos no geral, mas querer falar de mais coisas, além do futebol brasileiro, o Bayer Leverkusen é uma porta de entrada muito legal, né? O Bayer Leverkusen me faz querer assisti-lo jogar, me faz ver qual episódio dessa série maluca, dessa temporada maluca que eles criaram, num roteiro completamente doido, está sendo escrito, está sendo entregue a nós, o público. O episódio de hoje, digamos assim, dessa quinta-feira, segundo 2 de maio, não é um grande episódio. Em termos de emoção, em termos de roteiro do jogo mesmo, pode até ser um filler, né? Que é aquele episódio escrito para completar uma data que precisa ter um episódio lá no ar. Mas querendo ou não, praticamente selou a vaga do Bayern na final. Então, assim, é um episódio que no fim das contas é interessante. O futebol apresentado não foi dos mais divertidos, apesar de ter sido belo. De qualquer maneira, são 47 jogos sem perder. E eu começo a acompanhar, sei lá, quando falam na primeira dezena, nos 20 e poucos, no 30 e poucos, já abro o olho, eu preciso ver esses caras jogarem. E aí quando eu vou ver jogar, eu me divirto tanto que mesmo sendo um cara que analisa futebol, que tem um canal que explodiu num nicho específico por causa das análises táticas e não de, sei lá, berros, gritos, choro. Análise fria fez meu canal, o Eu Vim de Santos, crescer. O Bayer Leverkusen é tão legal de se ver jogar que ele me permite fazer algo que eu não fazia há muito tempo, que é simplesmente ver o jogo, me divertir, sem tentar entender o que está acontecendo. É pegar cada trecho da partida do Bayern e dar risada, e ficar abismado, e ficar assustado com a capacidade deles de serem, no contra-ataque, tem sempre uma maioria numérica dentro da área, uma vantagem numérica, 5 caras contra 3, 6 caras contra 4, você fica, meu Deus, de onde surgiu tanta gente? Teve um contra-ataque no jogo contra a Roma que não saiu gol, mas que era 5 contra 3 no escanteio da Roma. E eu me peguei perguntando, mas peraí, por que os caras da Roma não estão lá? Voltando, e todo o time do Bayern já foi. Meu Deus, os caras já estão na área em vantagem, acabou não saindo gol. Mas eles te trazem essa surpresa. E tem uma outra coisa no Bayer Leverkusen, do Xabi Alonso, claro, do Wirtz, e enfim, e do Xhaka, eu adoro o Xhaka por algum motivo, acho que é porque ele é bravo, chato de galocha, eu gosto dele. É que eles não são uma zebra, porque eles estão há 47 jogos sem perder, mas eles são uma zebra porque eles nunca tinham vencido o campeonato alemão. Eles não são uma zebra porque ele basicamente tem mais vitórias do que empates numa proporção absurda, além das 0 derrotas, mas eles não são, mas eles são zebra porque eles não têm título de uma Europa League.
Eles são zebra e não são na mesma proporção. E eu amo zebras. Eu sempre numa Copa do Mundo torço pela zebra até onde dá. Eu pirei com Marrocos. Tenho a camisa de Marrocos da Copa de 2022 porque eu simplesmente pirei. Tenho a camisa de Senegal 2002 porque eu pirei com o Senegal na minha infância. E o Bayern me deixa quase desse nível. A Copa do Mundo é um pouco diferente, mas enfim. Ele me deixa com vontade de ver e de torcer. Mas ele não é zebra. Apesar de ser uma zebra. Porque ele é meio que favorito em todo jogo que disputa agora. Ano que vem na Champions é uma outra história, ok, mas ele já é o campeão alemão. Na Europa League, com todo respeito à Roma, que pode virar na volta, ao Marseille e à Atalanta, que podem ir à final, o Bayern entra como favorito. Na final da Copa da Alemanha, o Bayern é favorito. Mas eles não têm nada de título, então é zebra histórica. É um roteiro muito maluco, é um roteiro muito perfeito, né? E claro que eu nunca vou esquecer de um dia que eu tava numa live do Biratã Leal, Bira da ESPN, o livro do Desimpedidos. E tinha alguns camaradas juntos, e o William Tavares, apresentador até hoje da ESPN, ótimo, gênio, falou: alguns times têm menos tempo de TV, e no caso dele é a ESPN, porque falta um personagem. E aí o Bayern hoje, você pode falar que tem 200 personagens, do Wirtz ao Xabi Alonso, ao Xhaka, já citados, ao Frimpong, cara, qualquer um. Os golaços, a tática, os contra-ataques malucos, os títulos, ou título, né, até agora. Mas para melhorar tudo isso, ele tem um fato que te impede de não falar do Bayern, que é a quantidade absurda de gols nos acréscimos. Eu me peguei nesse ano não assistindo a Bayern e Karabag, mas acompanhando no Live Score, que é o aplicativo que eu uso para acompanhar placar ao vivo. Meu Deus, o Karabakh tá ganhando de 2x0. Meu Deus, 2x1 aqui, 2x2. Meu Deus, que loucura. E ficar lá atualizando para ver o que ia acontecer. Contra o Stuttgart, o último gol nos acréscimos deles, eu não tava vendo também. E aí eles fizeram, e eu pirei. Mas contra o Borussia eu tava vendo, o Borussia Dortmund. Enfim, outros jogos, na própria Europa League contra o West Ham eu tava vendo. E você não desiste, ele te faz não desistir, né? O que é muito maluco. Pode estar 2x0, são 2 gols de diferença. Quem que vai imaginar que nos acréscimos vão sair 2 gols? Mas você fica lá vendo. Então o Bayern tem esse poder de atração, né? Que eu acho muito importante para quem tá cansado de algum tipo de futebol, mas sente saudade de ver algum tipo de futebol. E eu tava cansado do futebol europeu, mas eu sentia saudade de ver com alguma atenção, e não só o mata-mata Champions League, que todo mundo vê, mas ter um negócio diferente. O Girona quase foi isso, mas aí deu uma caída. Talvez na Champions do ano que vem, da temporada que vem, eles me atraiam de novo. Mas o Bayern não para de te atrair, e isso é muito louco, então eu queria falar um pouco deles. Falei,